Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós temos nos dedicado a este Evangelho. E hoje nós vamos continuar aí o capítulo 8, versículos 16 e 17. Obrigado, Diácono Luciano. Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Nós podemos ler todos juntos? Vamos lá? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém. Irmãos, é singular nós estudarmos a Bíblia, e eu digo assim, estudarmos as suas nuances, os seus detalhes. Eu nunca digo assim as suas fofocas. Tem gente que quer saber as fofocas da Bíblia, né? Querem descobrir aquilo que não está revelado, enquanto se privam daquilo que está revelado. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, também chamado Levi, um dos apóstolos, um dos 12. Mateus é um judeu que quer evangelizar outros judeus. Por isso o Evangelho, né? O Evangelho não é as boas novas. Então Mateus é um judeu que ele quer evangelizar outros judeus. Por isso, nas suas escrituras, no seu Evangelho, Mateus gasta tempo, ele não perde tempo. Ele gasta tempo, ele investe tempo para provar que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento, desde Gênesis, passando por todos os patriarcas e pela lei e pelos profetas. Alguém poderia dizer que o Evangelho de Mateus, se estivesse no Antigo Testamento, seria o segundo livro de Isaías. Olha que coisa gloriosa, pastor Cândido. Isaías é o profeta messiânico, é um dos profetas messiânicos, é que conta alguns detalhes da vida de Jesus. E Mateus é como se fosse o segundo livro de Isaías. Isaías diz o que ia acontecer e Mateus diz, isso está acontecendo para que se cumprisse aquilo que foi dito por Isaías e pelos outros profetas. Então, nada no Evangelho de Mateus, ou no restante da Bíblia, mas como hoje eu estou falando do Evangelho de Mateus, nada no Evangelho de Mateus é por um acaso, está aí perdido, isolado, não. Cada pecinha, cada versículo, cada expressão tem um significado glorioso. E neste texto aqui não fica diferente. Na nossa Bíblia, na edição revista e atualizada, aí um título, né? Jesus faz outros sinais, outras curas e sinais, milagres e sinais. E qual era a finalidade, ou quais eram as finalidades, os objetivos dos sinais na Bíblia? Para que os sinais estavam na Bíblia? Se nós saíssemos do período bíblico e viéssemos para o nosso período, para que serve sinal na igreja? Alguém acha que o sinal é para entreter, para brincar, para se divertir. Alguns acham que o sinal é para demonstrar poder, autoridade. Então, se eu tenho mais autoridade do que pastor Cândido, eu vou ter mais sinais do que pastor Cândido. Vou fazer mais milagre do que ele. Então, muitas vezes, quando não é para entreter, é para chamar para si a pessoa, chamar para si a autoridade, o título e etc, etc. Vou fazer um comentário aqui que não tem nada a ver com o texto. Essa semana os irmãos viram lá a escolha e consagração lá do Papa, e por incrível que pareça, teve crente assistindo, teve crente preocupado com a fumacinha preta, com a fumacinha branca, tem crente que está preocupado com os reinos,
mas eu encontrei crente celebrando a coroação do Papa. Eu digo, mas cabe lugar para isso? Para aquele homem que está no lugar de Cristo? Pois é, na religião católica, Júlio, é assim. O Papa é o vicário de Cristo. Eles acreditam lá assim. Ele está no lugar de Cristo. Ele é a pessoa de Cristo na terra. Estou repetindo. Isso é o que eles creem, o que eles defendem. De que o Papa, quando fala, quando escreve a sua encíclica, ele é ex-cátedra. Quer dizer, não tem erro. Ele não tem falha, ele é a própria voz de Deus. Aí eu fico perguntando, e tem crente que perdeu tempo para louvar, para exaltar, para comemorar, para celebrar a coroação de alguém que usurpou o lugar de Cristo? Mas, irmão, se eu estou falando aqui do dogma católico, quantas vezes na igreja evangélica, na igreja tida como evangélica, né? Na igreja evangélica brasileira, pastores e bispos e apóstolos, daqui a pouco os semideuses, os anjos, aí pela terra, quantas vezes eles usurpam o lugar de Cristo? Quem gosta de assistir pela televisão, e eu sei que tem gente que gosta de assistir essas profetadas todas e ouvir pela rádio, e eu me lembro de um deles que diz assim, olha, presta atenção, quando você for expulsar o demônio, quando você for fazer o milagre, quando você for fazer... Eu sou da igreja do pastor tal, porque quando o demônio ouvir que é o pastor tal, o demônio já treme nas pernas e sai correndo. E um dos maiores desses líderes, eu tive a tristeza, alguém me acordou, eu estava até dormindo, ligue aí para você ver. Eu digo, eu tenho tanta coisa para ver, mas eu acordei e fui ver. Ele disse assim, olha, quando ele estava se referindo à rainha da Inglaterra, quando a rainha da Inglaterra passa, a rainha era viva, as pessoas se curvavam para reverenciar a rainha, e este homem disse assim, em rede nacional, lá no culto dele, quando o seu pastor chegar na igreja domingo, reverencie o seu pastor, né? Se curve diante dele, porque ele é uma autoridade divina na terra. Ou seja, leu qualquer bobagem, a única coisa que ele não leu é a palavra de vida eterna expressa nas Escrituras. Então, para que servem os sinais nas Escrituras? Qual é a finalidade dos milagres e sinais? A primeira, irmãos, e eu vou citar aqui 4, né? Minha ideia não é esgotar o texto, mas pelo menos 4. A primeira era demonstrar a divindade de Jesus. Ele é o Messias, vindo de Deus. Na verdade, ele é a encarnação do próprio Deus. Por isso, Mateus vai voltar para o Antigo Testamento e chamá-lo de Emanuel. Não é esse Emanuel daqui, não. Isso aqui é pirata, né? Isso aqui é falsificado, é do Paraguai. Ele é o verdadeiro Emanuel. Ele é o Deus conosco. O Deus que veio habitar no nosso meio. Ele é o Deus encarnado. É por isso que João, lá no seu evangelho, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então os milagres serviam para apontar, mostrar que Jesus era o Messias prometido. Segundo, irmãos, o milagre, os sinais serviam para autentificar a mensagem, ou seja, aquilo que Jesus pregava era verdade, e como era verdade, aqueles sinais o acompanhavam. Então, por exemplo, no caso da cura do paralítico, Jesus, antes de curá-lo, diz, perdoados estão os teus pecados. Aí criou uma celeuma, porque os fariseus olhavam para a cara do outro e diziam assim, mas não é só Deus que pode perdoar pecados? Ao dizer isso, eles estavam dizendo, Jesus é um blasfemo, ele é um mentiroso, ele é um hipócrita. Jesus, conhecendo então seus corações, lhes diz, olhe, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Deus encarnado, tem poder para perdoar os pecados. Eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então os milagres serviam para autentificar a mensagem, para dizer que aquela mensagem era verdadeira.
Em terceiro lugar, irmãos, os sinais serviam para mostrar algo, isso é coisa de pastor Cândido, futurístico, né? Algo do Apocalipse, algo que era escatológico. Ou seja, ao curar o leproso, ele estava mostrando, pastor Cândido, que no futuro não haverá lepra, não haverá impureza. Ao levantar o coxo, ao curar o cego, ele estava lembrando que no futuro, quando ele se manifestar, essa carcaça velha que se corrompe, que vai sendo degenerada, lá será feito nova todas as coisas. Lá não haverá nem pranto, nem choro, nem ranger de dentes, não. Lá não haverá dor, porque o Cristo que cura agora é o Cristo que irá transformar os nossos corpos redivivos para sempre. Então, os sinais apontavam para uma bênção futura, para a nova Jerusalém, para os cristãos coroados, ressuscitados em Cristo. Mas, irmãos, sem dúvida, na minha opinião, a coisa mais importante que os sinais faziam, que os sinais mostravam, eles serviam para suscitar, para levantar um negócio que nós chamamos de fé salvadora. A fé salvadora. É por isso que em inúmeras passagens dos evangelhos, alguém pede a cura e Jesus diz: a tua fé te salvou. Eu não vim aqui para curar o enfermo, eu não vim aqui somente para curar o coxo, nem abrir os olhos dos cegos, pelo contrário, eu vim para anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ou seja, os sinais serviam para isso, para mostrar que aquelas obras que Cristo estava realizando serviam para levar o homem à fé. O evangelista João, lá nos seus 2 últimos capítulos, ele vai concluindo a mensagem do evangelho, diz assim: olha, Cristo operou muitos outros sinais e milagres, se nós fôssemos narrar, não caberia em todos os livros do mundo. Mas João diz: o que aqui está registrado é suficiente para que vocês creiam. E crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Tendo dito isso, irmãos, então, olhando para este texto de Mateus, dos sinais e milagres, eu gostaria de propor aos irmãos o seguinte tema: a obra de Deus precisa ser feita. E eu gosto sempre de dizer, não é Deus que precisa que sua obra seja feita. Somos nós que precisamos realizar as obras que Deus nos confiou. Isso é muito intrigante, viu, irmãos? Lá na minha juventude, eu acho que adolescência ou juventude, havia um grande evangelista, eu já contei esse testemunho, porque foi o testemunho que ele contou. Um grande evangelista lá nos Estados Unidos, e se tornou um evangelista mundial, e estava no sábado, todos os sábados na televisão e nas entrevistas. Então, era um grande nome, um homem de Deus, como todos os homens pecadores, falhos, miseráveis. E ele pecou, e foi um escândalo feio. Mas a gente espera para ouvir o pior depois, né? E ele, contando o testemunho dele, depois de arrependido, depois que pecou e se arrependeu, ele fez: meus irmãos, meu pecado começou. Não foi aquele adultério. Meu pecado começou na minha soberba. E ele conta, dizendo: olha, eu entrei no estádio lá de Buenos Aires, acho que é Bombonera, né? Entrei em Buenos Aires, pastor Paulo, para pregar, o estádio estava lotado. Quando eu botei a cara assim fora e vi aquele estádio lotado, eu disse no meu coração: Deus precisa do meu ministério. Então é Deus que precisa de mim, Júlio. É Deus que precisa da minha inteligência, é Deus que precisa da minha capacidade. Ele diz: exatamente naquele momento que minha queda começou. Porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos realizar a obra que Ele nos confiou.
o ministério que Cristo nos deu, a mim e a você, suas ovelhas, que fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós somos chamados, eleitos, predestinados para o louvor da sua glória, chamados para a santificação, chamados para anunciar os benefícios, as benesses, as bondades de Deus aos homens. Então, Deus, quando nos chamou, nos deu uma missão, fazer a sua obra. Então, eu pergunto, como é que a obra de Deus precisa ser feita? Em primeiro lugar, a obra de Deus precisa ser feita com urgência. Veja só o início do versículo 16. Só as duas palavras. Todos juntos? Chegada à tarde. Vamos dizer de novo? Chegada à tarde. Pronto. Era de tarde. Talvez, Júlio, hoje a gente não tenha ideia da dimensão do que é isso aqui no texto. Nós vivemos numa cidade urbanizada, século XXI, com iluminação pública e tudo mais, e segurança e transporte. Então, em algumas cidades, o tempo não para. A cidade vira 24 horas, dá o virote, né? Alguém trabalha de manhã, alguém trabalha meio-dia, alguém trabalha de tarde, alguém trabalha de noite, alguém trabalha de madrugada, e a cidade vai virando. Parece que é verdade isso, viu? Mas nós, por exemplo, temos observado no Brasil que as igrejas históricas estão acabando com o culto da noite. Isso é lastimável, pastor Paulo. Não é só por causa do Rio, não. Várias igrejas no Brasil. Por quê? Por causa do transporte, da insegurança, do medo, de etc, e etc, etc. Eu não estou aqui defendendo isso não, viu, irmãos? Eu sou daqueles que acham que tem que ter o culto de manhã e de noite, ou de manhã e de tarde. Mas esse texto aqui está nos dizendo uma coisa gloriosa, sabe o que é? Naquela época dos irmãos, sem iluminação pública, sem segurança, a vida se dava, as atividades comerciais se davam enquanto era dia. É verdade que alguns se arriscavam à noite. Por exemplo, quem vigiava de dia e de noite. Quem vigiava a cidade, o sentinela, ele tinha que guardar a cidade de dia e de noite. O evangelista Lucas, lá no seu capítulo 2, que vai narrar o nascimento de Cristo, ele vai dizer que os pastores guardavam as suas ovelhas quando? Nas vigílias da noite. Eles levaram as ovelhas para comer grama, né? E durante a noite. Então, aquele texto é final de outono, início do verão, porque ninguém lá em Israel guarda a ovelha de noite, a ovelha é recolhida de tarde. Como o clima ainda estava quente, a temperatura estava boa, eles guardavam as ovelhas na vigília da noite, mas isso era a exceção. Durante o final da tarde, as pessoas se recolhiam para as suas casas, porque durante a noite ninguém podia trabalhar. O evangelista Marcos, no capítulo 1, 32, narrando esse texto, Marcos diz assim: à tarde, ao cair do sol, se ao cair do sol, a gente já está imaginando aí, né, 4, 4h30, 5 horas, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. O evangelista Lucas, narrando o mesmo texto, no capítulo 4, versículo 40, diz assim: ao pôr do sol. Então, Lucas vai mais detalhado, já não era mais 4h30, 5 horas, já estava dando 6 horas, já estava dando 18 horas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo-lhe as mãos. Irmãos, Jesus tinha passado o dia inteiro trabalhando. Nós já vimos expondo o texto nos versículos anteriores. Ele tinha ido à sinagoga, ele tinha estudado a Bíblia com os judeus na sinagoga, ele já tinha ido para a casa de Pedro e lá curara a sogra de Pedro. E agora, no final da tarde, ao invés de se recolher para dizer, eu vou descansar,
Jesus continuou fazendo a obra que o Pai lhe confiara. Era a certeza, Júlio, de que a obra de Deus é para ser feita agora, já, de imediato. Nós não podemos procrastinar, nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos ficar negligenciando a obra, a ordem que Deus nos deu. O escritor Salomão, o rei Salomão, escrevendo a Eclesiastes, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, há um versículo muito conhecido nosso, capítulo 12, versículo 1. Vamos ver se a gente lembra todo mundo junto? Lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Se você continua lendo o capítulo 12, Salomão vai falar ali de tontura, né? Olha, Angélica, de labirintite. Ele vai falar de labirintite, vai falar de quem está ficando com a boca, os dentes caíram todos, né? Já não consegue mais moer, já não consegue subir escada porque as pernas bambeiam, já não consegue ser pisado por um gafanhoto, porque o gafanhoto se torna um peso para ele. Então, Salomão está dizendo: olha, rapaz, a hora de lembrar do Criador é agora, é já, não deixe para depois. Né? Alguém pode ficar jogando para frente, acreditando que terá mais tempo, mas a obra que temos para fazer para o Senhor, ela precisa ser feita agora. Jesus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, quando ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E aí ele nos adverte: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ô, meu irmão, minha irmã, eu preciso lhe perguntar: o que é que Deus quer de você? Qual foi o dom que Deus lhe deu? Qual foi o talento que Deus lhe deu? Vou perguntar mais: o que é que Deus tem requerido de você? Muitas vezes na minha vida eu faço todos os planos. Vou trabalhar, vou estudar, vou me formar, vou comprar casa, vou constituir família, vou casar, vou ter filhos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as pessoas planejam tudo isso e não é pecado você fazê-lo. Mas nos seus planos, Deus se encontra. Naquilo que você tem projetado para a vida, Deus se encontra. Eu gosto sempre de perguntar o contrário: aquilo que o próprio Deus projetou, aquilo que Ele idealizou, aquilo qual é a sua vontade. Você está pronto, ou você tem feito a vontade de Deus, ou você tem se esquivado da vontade de Deus. Quero lembrar do nosso irmão Jonas. Lembra de Jonas? Eu sempre digo a Jonísio: o peixe está ali na praia te esperando. Jonísio, abre o olho. Deus quer alguma coisa de você. Quando você foge de Deus, se você é realmente filho do Altíssimo, o peixe está lhe esperando na beira da praia. Cuidado com o peixe. Como é que a obra de Deus precisa ser feita? Em segundo lugar, a obra de Deus precisa ser feita baseada, embasada, alicerçada na palavra. Olha, a obra de Deus precisa ser feita, alicerçada, embasada, baseada na sua palavra. Vejam aí comigo, versículo 6. Só tem o versículo 6. 6, não é 16, né? Vejam comigo. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente... Eu gostei disso aqui. Foi com o que Jesus curou? Com o que, irmãos?
E com o que mais, Júlio? A palavra. Com o que mais? Com a palavra. Eu acho que os irmãos neopentecostais não leram esse texto. Certamente não leram, não prestaram atenção. Porque aqui não aparece bala ungida, óleo ungido, martelo celestial, escudo da fé, sal grosso, banho do descarrego, toalhinha com suor. A água, essa água aqui não é benta não, viu, irmão? Nem é água com suor de pastor Paulo, não. Se tiver com suor de pastor Paulo, eu não bebo, né? A água aqui é água mesmo, é água de torneira ou do filtro, né? Não é água celestial, não é água com o pingo do suor do pastor, é água. Jesus usou meramente a palavra. Como é que ele usou? A palavra. Rapaz, nós ouvimos o tempo todo, quem ouve, né? Ouvimos o tempo todo as pessoas diminuírem a palavra. Quando um desses faladores, eu não chamo de pregadores não, são faladores. Quando um desses faladores usa qualquer outro mecanismo para, segundo eles, convencer as pessoas, então eles estão dizendo a palavra não é mais eficaz. Essa palavra não tem mais força. Então nós precisamos de uma tecnologia, nós precisamos de um jogo de luz, nós precisamos de uma fumacinha, nós precisamos de luzes de várias cores, nós precisamos de cantores com várias técnicas, nós precisamos de um teatro com vários personagens, nós precisamos desse ou daquele recurso, porque é esse recurso que irá atingir as pessoas, modificar as pessoas, transformar as pessoas. Enquanto Jesus usou meramente a palavra. Sabia, Mário Sérgio, que teatro já existia no tempo de Jesus? Eu acho que Jesus deveria ter feito o Sermão do Monte baseado no teatro, no espetáculo e tal. E Jesus sentou e pregou a palavra. Não acha isso interessante? Irmãos, eu não estou usando aqui essa ilustração para desfazer de quem trabalha com outras técnicas, não é isso aqui. É dizer que tudo que nós utilizamos na igreja deve ser baseado com a palavra. E se alguém ficar aqui nessa igreja, a pessoa deve ficar por causa da palavra. Eu quero ver nosso coral cantando, eu quero ver nossa equipe de louvor louvando, eu quero ver nossas classes de adolescentes e juniores e de crianças a pleno vapor, eu quero ver a nossa SAF bombando, como diz o pastor Cândido, eu quero ver o PH ativa, mas quem ficar nesta igreja tem que ficar por causa da palavra. Se a palavra que você ouve aqui não lhe atende, pode buscar outra coisa em outro lugar, porque nós não barganhamos a palavra. O escritor, o evangelista Marcos, lá Lucas primeiro, lá no seu capítulo 4, versículo 40, que é o texto paralelo, diz assim, ó, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias lhe traziam. E ele diz, e ele, Jesus, os curava, impondo-lhes a mão. Alguém pode dizer, não, irmão Emanuel, não é só a palavra, é também a imposição de mãos. Irmão, você não entendeu nada do texto. A imposição de mãos estava mostrando que Jesus estava orando e abençoando. Quando nós vamos, por exemplo, para o texto de Tiago, aquele texto de Tiago é maravilhoso. Nós que não entendemos o texto. Se alguém alegre, cante louvores. Se alguém sofrendo, faça oração. Se alguém doente, chame os presbíteros. Não chama a SAF, chama os presbíteros. E esses vão lá, vão orar e vão ungir em nome do Senhor, ungir com óleo em nome do Senhor. E aí pronto, a SAF não vai mais orar, os diáconos não vão mais orar, os irmãos não vão mais orar, só quem pode ir lá são os presbíteros, e esses presbíteros têm que ir com óleo. Então as pessoas até esquecem o presbítero, mas não esquecem o óleo. E Tiago,
parece que ele dá uma tapa com a luva de pelica na gente, né? Assim, olha, e a oração da fé. E a oração da fé, a oração conforme a fé, a oração conforme aquilo que está revelado, a oração conforme a palavra, a oração conforme a vontade de Deus. E a oração da fé levantará o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Irmãos, é a palavra. Capítulo 4, ainda do Evangelho de Mateus, quando se fala da tentação, quando Satanás se aproxima, e Satanás naquele momento faz 3 tentações. Não é que Jesus só foi tentado ali, não, irmãos. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas o evangelista fez questão de registrar ali. E como é que Jesus responde? Está escrito, está na palavra de Deus. Ou seja, a única arma que Jesus utilizou para enfrentar o inimigo, para pelejar contra o inimigo, qual foi? A palavra. Olha, tome a espada. Qual é a sua espada? A palavra de Deus. Então a obra de Deus é para ser baseada na palavra. Não procure outros recursos, não procure outra metodologia, não procure uma outra conversa. Não use da psicologia, ou da sociologia, ou da pedagogia, ou de qualquer outra guia. Você tem a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, diz: ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual é essa palavra? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu estou na lista, mas eu não sou um pecador, não. De todos os pecadores, eu sou o mais ordinário. Mas não é isso que se chama atenção. O que se chama atenção é para a sua palavra. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro, no seu discurso, que vai falar sobre a pedra, ele: Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. E eu quero dizer, olha, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Maria, não há salvação em Pedro, não há salvação no Papa, não há salvação nas boas obras, não há salvação em nenhum outro. Só a salvação nele, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Debatendo com os religiosos da sua época, Jesus, no capítulo 5 de João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras. Lembra que eu falei no início da mensagem? Examinar, estudar, pesquisar, destrinchar, meditar. Ô irmãos, sejamos sinceros conosco e com Deus. Você tem examinado as Escrituras? Você tem lido as Escrituras? Você que é pai, que é mãe, hoje é dia das mães, né? Você que é mãe, você tem lido a Bíblia dentro de casa para seus filhos? Eu gosto sempre de contar a experiência minha, viu? Não é que eu seja boa pessoa, não. Eu sou mais pecador do que Paulo. Quando Caleb e Judá começaram a crescer, eu dizia assim: eu não vou ler a Bíblia para vocês, não. Nem vou pregar para vocês. É vocês que vão ler e pregar para mim. E Deus me deu a glória, Deus me deu a graça. Não é por minha causa, não. É por causa da graça dele, dos meninos hoje estarem no seminário. Mas eles é que pregavam para mim dentro de casa. Examinai as Escrituras. Não deixe de pregar, irmão, dentro de casa. Não deixe de ler a Bíblia dentro de casa. Não deixe de orar dentro de casa. Não deixe de testemunhar dentro de casa. O apóstolo Paulo diz por quê. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada e útil. Ela não é só inspirada para ficar lá na estante, aberta no Salmo 91, para quando o diabo entrar pela janela, se assustar e sair correndo, não. Não, a Bíblia não é isso, não. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que finalidade, com que objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu só vou conseguir fazer a obra de Deus perfeitamente se eu tiver iluminado pelas Escrituras. Em terceiro lugar, como a obra de Deus precisa ser feita? Ela precisa ser feita para alcançar os necessitados. Versículo 16, nós vamos ler todo agora, versículo 16. Todos juntos. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Ô irmãos, um dos nossos erros durante anos, eu vou dizer durante décadas, é que a igreja se tornou um clube. O clube dos crentes. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Pronto. A gente se reúne de manhã, faz a nossa escola dominical, as crianças descem, fazem um jogral, os adolescentes vêm, apresentam alguma coisa, de repente aparece a Adriana aí, fazendo a reportagem de Adriana e tal. Aí a Edel vem, sai o coral, aí a SAF vai fazer uma departamental, poxa. Pronto, é bom estarmos aqui. É salutar estarmos aqui. Só que nós perdemos a visão de que existe um mundo lá fora e Jesus nos enviou para este mundo lá fora. Ele diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não, irmão, nós estamos procurando um lugar, um espaço, uma oportunidade em que nós sejamos aceitos. Jesus disse: não, vocês entenderam errado. Eu estou mandando vocês para o meio de lobos, vocês são ovelhas, mas os lobos devoradores são a esses lobos que eu estou enviando vocês. Então nós temos um mundo lá fora a conquistar. No nosso ambiente aqui, na nossa linguagem aqui, nós temos boca do rio para conquistar. Amém? Nós temos boca do rio para conquistar, irmãos. O reino que Deus nos propôs conquistar foi boca do rio. O reino que Deus nos propôs a conquistar foi nossa família. O reino que Deus propôs a conquistar são os nossos amigos, os nossos vizinhos. É começando em Jerusalém e Samaria, e toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus vê as multidões, diz assim, versículo 9 e 36, vendo ele é Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Quando nós queremos romantizar esse texto, assim, Jesus estava vendo aquelas ovelhas ali todas convertidas, todo aquele povo iria se converter. Era essas multidões que no sábado, no domingo, que ele chama de domingo de Ramos, a entrada triunfal em Jerusalém. É essa multidão que daqui a pouco vai gritar: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E é essa mesma multidão que na quinta-feira seguinte vai gritar: crucificai-o, crucificai-o. É aquela mesma multidão que comeu os pães e ficou satisfeita e queria coroar Jesus rei. E quando Jesus disse: não, mas meu reino não é desse mundo não, vocês vieram atrás de mim por causa do pão que vocês comeram ontem, hoje não vai ter pão não, a sopa acabou. Não, é todo dia que tem festa na igreja? Não. As pessoas foram embora, o abandonaram, porque elas estavam presas às coisas deste mundo. Mas é a esta multidão que a Bíblia diz: Jesus se compadeceu deles, chorou por eles. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Oh, quantas vezes eu quis arrebanhar os seus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vós não deixaste. O apóstolo Pedro vai dizer mais tarde, lá em Atos: olha, é esse que vocês crucificaram, o Messias de Deus. No capítulo 11, Jesus diz assim: vinde a mim, 11, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e
sobrecarregados. Na nossa versão, na versão corrigida diz assim, cansados e oprimidos. Então existe uma multidão lá fora que está cansada, está oprimida, está sobrecarregada, está carregando um fardo que o diabo colocou em seus ombros. Eles são chamados de endemoniados. E aqui, irmãos, a palavra endemoniado é alguém que foi apoderado pelo demônio. Mas não descartem que algumas pessoas que não foram apoderadas pelo demônio, elas sofrem a influência do demônio. Aí as outras religiões vão usar o nome que quiserem, viu? Os guias, os caboclos, os encostos, os cavalos, os médiuns, vão usar o nome que quiser, e eu nem me incomodo com o nome que eles usam. Mas se eles recebem algum espírito que não é de Deus, que não é o Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse é um demônio. Apesar de alguém chamar de espírito de luz. Mas o apóstolo Paulo diz isso. Os demônios também se transformam em espírito de luz. Para quê? Para iludir as pessoas. E sabe o que é pior, irmãos? Vocês estão falando do pessoal lá fora? O pessoal só pensa que eu estou falando mal das outras religiões. Quantas vezes da igreja alguém está tendo convulsão, está batendo a cabeça, desmaiando, caindo, balbuciando, rodando, rodopiando, aí serve da vida assim, eita, o poder de Deus se manifestou ali. Pode ser qualquer coisa, menos o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, ó, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se há confusão, a única coisa que não tem ali é Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Eles estão oprimidos. Eles estão subjugados. Eles estão atormentados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos na mesma situação deles. Capítulo 2 de Efésios diz assim, olha, ele nos deu vida, esse texto os irmãos conhecem bem, ele nos deu vida, estando nós mortos, onde? Nos nossos delitos e pecados. Aí Paulo vai continuar explicando isso aqui agora, diz assim, ó, nos quais andastes outrora, os delitos e pecados. Você que é crente hoje, está na igreja, santinho, bonitinho, arrumadinho, você antes estava lá vivendo nos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo. E aí Paulo vai dizer quem é que dirige o mundo. Ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Dona Nicole, se você é desobediente, o diabo está te utilizando. É hora de você dizer assim, está repreendido. Quando sua mãe falar e você pensar em desobedecer, não é ela que tem que lhe repreender, não. É você que tem que dizer assim, olha, esse espírito que agora atua, onde? Nos filhos da desobediência. Isso é o capeta, é o cão, é o diabo, é a serpente, é o dragão. Olha, entre os quais todos nós andávamos outrora. Para um pouquinho aí. Paulo está admitindo aqui, desde o versículo 1, que nós estávamos mortos e fomos ressuscitados. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados por filho do seu amor. Nós tínhamos o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas agora nós temos o Espírito de Cristo. Nós andávamos outrora. Presta atenção, meu irmão. Se você continua com a vida antiga, se você continua na prática antiga, se você continua no desejo antigo, mesmo que a igreja não saiba, mesmo que pastor Paulo não saiba, que pastor Cândido não saiba, se você continua com a sua vida antiga, então o Espírito de Deus ainda não opera em você. Quem opera em você é aquele Espírito que atua nos filhos da desobediência. Lembra dos endemoniados lá atrás? Pedro não era endemoniado, não.
Mas quando Jesus disse a ele, vão me prender, vão me matar, eu estou indo para Jerusalém para ser morto. Aí Pedro disse, não, senhor, o senhor fica dizendo isso toda hora. Esqueça aí, para com essa conversa, não vá não, a gente vai viver. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Pode disse para Pedro, olha, ser um crente, apóstolo, salvo, dando lugar ao diabo na sua vida, para trás de mim, Satanás, entre os quais também nós, outrora, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ô meu irmão, presta atenção, tem um mundo lá fora perdido, no álcool, na cachaça, no vício, na prostituição, na homossexualidade, na violência, na idolatria, buscando outros caminhos, na falsa religiosidade. Há um mundo lá fora em que está sendo guiado por esse espírito, enquanto Deus está nos convocando em Cristo para ir lá fora, buscar as suas ovelhas perdidas. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Para concluir, como é que nós podemos fazer a obra de Deus? Ou como a obra de Deus precisa ser feita? A obra de Deus precisa ser feita apresentando o Messias. Parece uma bobagem, né, irmão? Mas não é não. Nós gostamos de carimbar folheto. E é bom carimbar folheto, viu? Que a pessoa que está recebendo folheto vai saber quem está dando folheto para ele. Mas a igreja presbiteriana não salva. Irmão, eu era batista, isso é Angélica aí, Luciano. Eu era batista, lá da Peniel e tal, pastor Enoque, pastor a outra. Né? Eu vim para cá, por quê? Não, porque eu sinto que a palavra de Deus está sendo ministrada aqui, eu quero ficar aqui. Aí ele dizia assim, quero ficar sob a sua cobertura. Eu digo, minha cobertura? Jesus vai ter, cobertura de Cristo. Até a televisão de pastor, né? Sabe que eu sou presbítero apenas. Mas isso é intrigante, irmãos. A igreja presbiteriana não salva. A batista não salva. Então pare de falar de sua religião. Pare de falar de sua denominação. Fale de Jesus. Vejam aí versículo 17. Já vou concluir, viu? Todos juntos, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. Irmão, que coisa gloriosa. Tudo que aconteceu no versículo 16, à tarde, a pregação da palavra, a cura dos enfermos, os endemoniados que foram libertos, tudo isso foi feito para quê? Presta atenção nisso, Júlio. Tudo isso que foi feito aqui no culto, a liturgia, a leitura devocional, a leitura inicial, chamada de oração, a oração, o cântico, o hino, a participação especial, tudo isso, qual era o objetivo disso? Apresentar o Salvador. Então a cantata, o coral, a música, o louvor, a pregação tem que apontar para Jesus, porque Jesus é o ponto máximo da igreja. Marcos diz assim, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não permitindo que os demônios falassem. Eu estou dizendo que os irmãos neopentecostais não leram. No dia de culto de libertação, demônio, vem ajoelhado daí do fundo até aqui na frente. Quem é você? Eu estou na rua. Quem fez macumba para você? Fizeram macumba ali na boca do rio, na cruzilhada do fim de linha. Entrevista com o demônio. Aí o pastor ainda diz, se não fizer a entrevista, se não fizer a pesquisa, esse demônio não é repreendido, ele não é liberto daquele demônio. Jesus diz assim, se cale, não fale nada. E o evangelista Lucas diz mais, ele dizia, se cale,
Porque os demônios sabiam quem era ele, quem era Jesus, e os demônios não têm o direito de louvar e engrandecer o nome de Deus, a não ser lá no último dia, porque eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Ou seja, irmãos, tudo na igreja é para o louvor e honra e glória do santo nome de Jesus. Nada na igreja pode roubar a glória de Jesus, nada, nem o teclado, nem a guitarra, nem o violão, nem o louvor, nem coisa nenhuma. Não há culto sem a pregação. Muitas vezes eu tenho ido a algumas igrejas como visitante, alguém assim, faz aquele culto de 2 horas e depois assim, agora o pastor vai dar uma palavrinha, quer dizer, nós gastamos o tempo com tudo. E para não dizer que não foi culto, o pastor vai dar uma palavrinha. Isso é qualquer coisa menos culto, porque no culto público reformado cristão, nós precisamos anunciar Jesus o Salvador a tempo e a fora de tempo. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, Jesus nos compara com a luz. E com esse texto eu vou terminar a pregação. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Versículo 16, eu acho que é a conclusão perfeita para essa mensagem. Assim, brilhe também a vossa luz diante. Vamos ler todos esse versículo, irmão, todos juntos? Assim, brilhe também a vossa luz diante, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós temos a responsabilidade, porque nós somos luz. A luz precisa brilhar. E essa luz, quando brilha, os homens irão ver e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que façamos a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para executar, em nome de Jesus.